Júlio Verne é um dos escritores mais conhecidos da literatura fantástica, possuindo inúmeras obras icônicas que transportam os leitores para dentro de suas aventuras, além de ser considerado o inventor do gênero de ficção científica. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa como Júlio Verne, nasceu em 8 de fevereiro em Nantes. Verne foi um escritor considerado por críticos literários de inventor do gênero de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento de novos avanços científicos, como os submarinos, as máquinas voadoras e a viagem à Lua. Ele foi o primogênito dos 5 filhos de Pierre Verne, que era advogado, e Sophie Allotte de Fouet, esta de uma aclamada família de Nantes. Ainda hoje, Júlio Verne é um dos escritores cuja obra foi mais traduzida em toda a história, com traduções em 148 línguas, segundo estatísticas oficiais da Unesco, tendo escrito mais de 100 livros durante sua vida. Infelizmente, o gênio escritor foi atingido por uma catarata em 1902 e falece em 24 de março de 1905. Nos últimos anos, Verne escreveu muitos livros sobre o uso errôneo da tecnologia e os seus impactos ambientais, sua principal preocupação naquela época. Verne continuou sua obra até o fim de sua vida, e o seu filho Michael editou seus trabalhos incompletos e escreveu ele mesmo alguns capítulos que estavam faltando, quando da morte de seu pai. Entre tais obras póstumas, a Missão Berserk continha em seus rascunhos originais, nomeados Voyage d'études, referências no Esperanto, um idioma sobre o qual seu pai possuía grande interesse, por ser uma língua planejada mais falada no mundo, sendo o esperantujo falado em 120 países, mas que acabaram removidas, entre outras alterações feitas por Michael Verne na obra final. O escritor encontra-se sepultado no cemitério de La Madeleine, na França. A carreira literária de Júlio Verne começou a se destacar quando se associou a Pierre Jules Hetzel, editor experiente que trabalhava com grandes nomes da época, como Alfred Bachar, Victor Hugo, George Sand e Ekman Chatarian. Hetzel publicou a primeira grande novela de sucesso de Júlio Verne em 1862, o relato de viagem à África em balão, intitulado 5 Semanas em um Balão. Essa história continha detalhes de coordenadas geográficas, culturas, animais, entre outras coisas que os leitores se perguntavam se era ficção ou um relato verídico. Na verdade, Júlio Verne nunca havia estado em um balão ou viajado à África. Toda a informação sobre a história veio de sua fértil imaginação e capacidade de pesquisa. A parceria entre Verne e Hetzel durou por 20 anos. Hetzel apresentou Verne a Félix Nadar, cientista interessado em navegação aérea e balonismo, de quem se tornou grande amigo e que introduziu Verne ao seu círculo de amigos cientistas, de cujas conversações o autor provavelmente tirou algumas de suas ideias mais mirabolantes. 5 Semanas em um Balão foi um tremendo sucesso, lhe rendendo grande fama e dinheiro, e sua produção literária seguia um ritmo acelerado, pois muitos leitores queriam mais histórias mirabolantes. Quase todos os anos, Hetzel publicava novos livros de Verne, quase todos os grandes sucessos. Dentre eles se encontram Viagem ao Centro da Terra, de 1864, 20.000 Léguas Submarinas, de 1870 e A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1873. Um dos seus grandes livros foi Paris no século XX, escrito em 1863, mas publicado somente em 1989, quando o manuscrito foi encontrado pelo bisneto de Verne. O livro era dono de um conteúdo depressivo, muito diferente de suas fantásticas obras anteriores, o que levou a ser rejeitado por Hetzel, que recomendou Verne a não publicá-lo na época.
Segundo seu amigo, o livro fugia à fórmula de sucesso dos livros já escritos, que falavam de aventuras extraordinárias, o que acabaria fazendo alguns fãs desistir de suas histórias. Verne seguiu o conselho do amigo e guardou o manuscrito em um cofre, na intenção de que ninguém pudesse encontrá-lo. Contudo, o fato aconteceu mais de um século depois. O último livro de Júlio Verne publicado foi O Senhor do Mundo, de 1904. Júlio Verne foi um escritor que estava à frente de seu tempo e da tecnologia que estava nele. O fato de sua amizade com um círculo de amigos cientistas lhe garantiu uma mente ainda mais aberta para uma imaginação de impossíveis e até mesmo inexplicáveis coisas para aquela sociedade. No currículo do escritor existem inúmeros sucessos, mas estes a seguir são os mais incríveis entre todos os outros. A Volta ao Mundo em 80 Dias. Nesta história, durante um jogo de cartas com os amigos, Phileas Fogg fez uma aposta ousada, afirmando que daria a volta ao mundo em apenas 80 dias, um prazo considerado impossível em 1872. Outro grande sucesso é Viagem ao Centro da Terra, onde em 1863 o renomado geólogo e mineralogista Otto Lidenbrock descobre uma mensagem que descrevia como se chegava ao centro da Terra. O espírito aventureiro toma conta de Lidenbrock, que decide lançar a si mesmo nessa jornada. Seus companheiros, o sobrinho Axel, seu colega de profissão, e Hans, um guia para a aventura. O próximo é um tanto curioso, sendo quase uma adivinhação do futuro, porque o livro Da Terra à Lua foi publicado em 1865, 104 anos antes de o homem pisar em solo lunar. Sem contar que também é considerada a primeira obra com o tema de exploração espacial. Outra obra que é dona de espetacular aventura é 20.000 Léguas Submarinas, considerado por muitos leitores como um dos melhores livros de Júlio Verne. A história acontece no ano de 1866. Navios começam a naufragar e a trazer relatos para os portos de vários cantos do mundo sobre um monstro imenso que está aterrorizando os mares. Outra obra responsável por ser uma das mais criativas do autor é o livro A Ilha Misteriosa. A história se passa durante a Guerra da Sucessão, quando 5 abolicionistas que eram feitos prisioneiros conseguem fugir num balão. Um deles cai no mar e desaparece, e os outros despencam no meio de um oceano em uma ilha misteriosa. Os 4 sobreviventes tentam a todo custo encontrar o amigo desaparecido e, em sua jornada, se deparam com acontecimentos estranhos com muitos segredos. Este livro serviu de inspiração para a série Lost de J.J. Abrams. E como não mencionar o primeiro sucesso do autor, 5 Semanas em um Balão? Nessa aventura, Samuel Ferguson, seu escudeiro Joe e seu amigo fiel Dick Kennedy partem em uma aventura inédita para a época, onde devem chegar a outra costa da África e encontrar no caminho a nascente do rio Nilo, e fazem tudo isso em um balão. Júlio Verne é um escritor que rompe a barreira do tempo com suas histórias mirabolantes e com personagens inesquecíveis. Este, sem dúvida, é um autor que vale a pena conhecer suas obras. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado aqui até agora e até a próxima!